planos malignos e a resistência da Igreja. Pandemia, globalismo e revoluções, o caminho aberto para o Apocalipse. A concatenação dos projetos universalistas do Anticristo e a última resistência. Professor José Edmilson Júnior. V. O caminho de Cristo, a escola dos que vencem o mundo e seu sistema. Item tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16h33. Continuamos assim em nossa busca pelo vislumbrar da glória de Deus, e da certeza em estar de acordo com sua vontade, ou seja, ser alguém que anda segundo o seu coração, AT 13,22. A frase "o caminho de Cristo" é bastante adequada para o fim de prefigurar esta nossa busca pela comunhão, pela certeza em conhecermos a vontade revelada de Deus, evitando os pesados fardos humanos e principalmente o fanatismo, que poderia desviar-nos de nossa meta. Com relação a fardos humanos, como já tratamos, com este termo, quero chamar a atenção ao cuidado que devemos ter com respeito às diversas orientações e ideias que são defendidas pelas várias lideranças religiosas. Cuidemos para que não nos vejamos servindo a miras caprichos pessoais. A única orientação que nos basta é aquela que está devidamente embasada nas verdades e doutrinas expressadas nas Sagradas Escrituras, MT 23,4. O caminho de Cristo é o caminho do servo perfeito, é o exemplo de evolução espiritual que Deus deseja ver em nós. Compreender os seus percursos e seu procedimento, de Cristo, é obter as chaves que abrem as portas do conhecimento, tão indispensável a fim de se viver na luz do entendimento, deixando as trevas da ignorância e da incredulidade, JO 8,32. Falarei também sobre momentos de aprendizagem e que o Senhor fará uso de tais ocasiões, a fim de revelar-se como o educador que é, e é exatamente este aspecto de Deus que pretendemos imprimir nestas páginas, o Deus que educa, que ensina, e ele utilizar-se-á dos meios mais adequados com o intuito de se fazer entender por seus educandos. Seu método é diversificado e adequado a cada caso específico, RM 2612. Ele sonda o meu interior e conhece muito bem os meus defeitos, como também as minhas qualidades, sabendo assim o que é melhor para mim. O Senhor como Deus que educa, DT 4,1, assim se revela quando da trajetória de Cristo, que foi registrada pelo apóstolo Mateus no Evangelho por ele escrito, em seu capítulo 4 e primeiro versículo, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Lancemos então uma luz sobre a primeira parte deste versículo, que abre o texto. Então foi conduzido Jesus. E transparece daí a primeira grande necessidade de quem pretende percorrer por este caminho, vencendo seus obstáculos e superando todos os problemas para enfim obter a vitória. É, a imprescindível necessidade que nos aponta o texto é: para que tenhamos vitória neste percurso é fundamental que sejamos muito bem conduzidos. Claro que existem caminhos que trilhamos a sós, dependendo somente de nossa capacidade intelectual e nosso esforço pessoal, porém, onde podemos chegar trilhando tais caminhos. É importante não perdermos de vista nosso objetivo. Quem caminha a esmo asterisco não alcança lugar algum. Mas quem tem a comunhão com Deus por meta e destino, tem também um caminho, uma convicção e deve ter um acompanhante.
Quem será o seu guia? Quem está plenamente capacitado a lhe fazer alcançar o destino pretendido? E mais, quem conhece Deus o suficiente e com ele tem intimidade, para indicar-lhe como percorrer por esta vereda, JO 16,13. Por isso mesmo, que desde o início frisamos a preocupação em não sermos enganados por falsos guias humanos, que em muitos casos, não estão preocupados em alcançar a verdadeira comunhão com Deus, viver em sua presença e ver a manifestação da sua glória. Muito pelo contrário, em muitas das vezes vemos homens muito mais preocupados em alcançar glórias e honras para si, homens estes cobiçosos que são de lugares de destaque e de pessoas a lhe servirem, para realizarem seus desejos, criam de si mesmo palavras sagradas e profecias prontas através das quais parecem ser alguém, a fim de convencerem alguns. Temos observado uma verdadeira avalanche de pregações com motivações diversas e nem sempre em harmonia com o evangelho genuíno, sinalizando um afastamento perigoso dos objetivos fundamentais da mensagem cristã. A crise doutrinária que assola a Igreja odierna no Brasil é séria demais para ser ignorada ou colocada de lado, pois heresias e ensinos eberentes tendem a se espalhar muito rapidamente. Não podemos esquecer também que cada crente é chamado para ser uma atalaia do exército do Senhor e soar o alarme toda vez que se fizer necessário. EZ 3.33. Embora desagrade a muitos, os erros devem ser denunciados e a verdade da palavra de Deus proclamada com amor e obedecida sem distorções. Que o Senhor nos guarde dos ventos de doutrina, F4.14, e nos dê graça para sermos fiéis tanto a Ele quanto à Sua palavra. Pr. Paulo Romeiro, Evangélicos em Crise, PDS 32-33, Edmundo Cristão, 1995. Mensagem esta, que tem por prioridade proclamar o reino de Deus e sua justiça, independentemente de teorias de sucesso financeiro, ou de vida tranquila e regalada, tomando o capítulo 6 do Evangelho de Mateus como linha mestra, poderemos notar que a prioridade recai sobre adotar uma postura de confiança plena com respeito à providência de Deus para nossa vida. Diferentemente destas novas ideologias que denominam novas palavras sagradas e profecias prontas, que são exatamente as interpretações descompromissadas com a verdade bíblica e que são usadas como pretexto para fundamentar práticas extorsivas por parte de grupos que, por mais que se denominem evangélicos, parecem muito mais com instituições financeiras, ou ainda outros que sob pretexto de inspiração divina fomentam práticas estranhas à sã doutrina, devemos ter como orientador de nossa caminhada, principalmente o que assevera o versículo 33 do mesmo capítulo 6 de Mateus, e assim por o reino de Deus e sua justiça, justiça esta que podemos também entender como a manifestação da sua vontade, como objetivo principal de nossa caminhada e não outras motivações alhures. Homens que usam pessoas e situações como seus troféus, e cuidam que sejam sempre seus tributários, como se fossem sua própria posse, obra de suas mãos, tudo para a glória de seu próprio nome. Homens assim que lançam fardos de escravidão sobre os ombros dos que almejam a liberdade, no entanto, eles mesmos são escravos de suas paixões, e na condição de escravos que são, também incapazes de libertarem ou de guiarem a quem quer que seja. Aliás, eles mesmos não conhecem o caminho, por isso estão tão distantes do amor e da liberdade que emanam de Deus, e que são alimento e força a todo aquele que se empenha neste objetivo, percorrer o caminho de Cristo em demanda da vitória. Apenas aqueles
que também estão empenhados neste longo e maravilhoso caminho, estão em condições para nos ajudarem e serem verdadeiros instrumentos de Deus no realizar de sua grande obra, a obra de aperfeiçoamento e salvação que encontrou sua maior expressão na vida e obra do unigênito de Deus, chamado Jesus. Estes sim, que seguem as pisadas do Mestre podem afirmar como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Observemos também outro importante aspecto deste trecho bíblico: Cristo tinha um acompanhante não somente porque desejasse, e sim porque para se caminhar pela vereda que conduz à vitória em Deus, são imprescindíveis o cuidado e a orientação do Espírito Santo, que revela os procedimentos corretos àqueles que caminham em obediência à sua voz, e cor 2,11. E qual foi a orientação do Santo Espírito para o nosso Senhor Jesus? Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Anteriormente já havia destacado a grande importância em não confundirmos mais fácil com melhor, e agora vemos uma situação em que se demonstra justamente que a orientação do Espírito Santo nem sempre apontará para o mais fácil, mas com certeza ele indicará sempre o que é melhor, o mais apropriado, e o que é realmente eficaz para o nosso preparo e evolução espiritual. O deserto é a negação do conforto, das garantias materiais, que podem minar nossa confiança em Deus. Sendo assim, é a negação do prazer da carne e de seus caprichos. O deserto é vazio por natureza, não tem atrativos para os olhos e nem distração para a mente. O deserto não tem nada que oferecer a não ser desafio. Desafio à vida e à sobrevivência, desafio à alma e às certezas do coração. No deserto elas serão provadas, se são verdades, permanecem e sustentam o coração que lhes acolhe. Se, porém, eram ilusões, evaporam-se, qual miragem que distraiam a mente, e nada mais. Nos fantasmas que eu tivera como verdade, só havia vaidade e mentira. Soltei pesados e fortes queixumes, na amargura da minha recordação. Oxalá os tivessem ouvido aqueles que até agora amaram a vaidade, e buscam a mentira. Talvez se confundissem e vomitassem o erro. Orílias Augustinos, Confissões, Ed Pensadores, pg 234, 2004. O Espírito levou Cristo ao deserto, e aí será mostrado quem ele é. Eu desço ao deserto para mostrar quem sou. Lá minhas ilusões evaporam-se, minha vaidade queima-se, minhas garantias desaparecem, restando apenas eu, minhas convicções e o Espírito que me conduz. E é desta forma que devemos prosseguir no caminho de Cristo, que é constituído por ações divinas necessárias para o nosso amadurecimento, IP 4, 12 e 14, ou como já havia denominado, momentos de aprendizagem. Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E eis o deserto para que serve, para me aperfeiçoar, pois se formos largados aos vícios e comodismo, seremos nós mesmos a causa de nosso fracasso. LC 3,39. Sou a causa de minha derrota quando crio armas e defesas que só funcionam em minha mente iludida, ou pior, prejudico-me grandemente quando fujo dos desafios. Mas como fugir em um deserto? Como escaparei do mesmo? Que armas usarei contra o mesmo? Ele me desarma e me expõe, e é deste modo que devo enfrentar o desafio que me faz. Para ser tentado pelo diabo. Tenho eu poder para vencer o diabo por mim mesmo? Se der ouvidos à minha vaidade, pensarei que sim, e por isso mesmo, o Espírito me fez passar primeiro pelo deserto, onde queimou-se minha vaidade, secaram-se minhas garantias,
desaparecerão os esconderijos, ficando apenas eu e o Espírito. Então, a quem recorrerei? O Senhor nos ensina assim uma grande lição, que Cristo a demonstrará mais à frente em seu ministério, que é: sem mim, nada podeis fazer. J.O. 15,5. Apenas depois de assimilado este ensinamento, é que estaremos em condições de não temermos o confronto, uma vez que eu compreendo que sou inteiramente necessitado da orientação do Santo Espírito para vencer os desafios, atravessar os obstáculos e seguir em frente neste longo caminho. Cristo percorreu por este caminho passo a passo, deixando-o aberto para nós. IP 2,21. O confronto com o inimigo está nele incluído, como outras tantas experiências necessárias ao nosso aperfeiçoamento. Não, os obreiros cristãos não são imunes às mais duras questões da vida. Eles podem estar em uma situação difícil, com as nuvens da incerteza no horizonte. Mas estão em uma área onde é proibido estacionar. Armados com a palavra de Deus e a confiança da esperança divina, eles vão em frente energicamente apesar das dificuldades. Item: Sten Toller, A Excelência do Ministério, ed. C. Pad, pg 44, 2012. Deste confronto obteremos a visão da referida vontade de Deus, a qual me referi anteriormente, pois de certo modo ela se fará perceptível durante tais confrontos, momentos em que somos tentados pelo adversário, e auxiliados pelo Espírito de Deus. TG 1:2-4. Digamos que em tais situações, algumas verdades virão tona, tais como nossa real capacidade ante certos problemas de ordem espiritual, resultando disso, nossa compreensão no que concerne a nossa dependência do Senhor, como também a irresistível alteração que sofrerão as concepções que tínhamos acerca do mundo espiritual, transmutando-se de um estado totalmente imaginário e subjetivo para uma situação objetiva e de efetiva participação na vida real e imediata. Por esta dupla operação do Espírito Santo, tendo os olhos de nossa alma abertos e iluminados, vemos as coisas que o olho natural não viu nem o ouvido ouviu. Temos um prospecto das coisas invisíveis de Deus. Vemos o mundo espiritual que está ao nosso redor, embora não discernido pelas nossas faculdades naturais, como se não fosse ser. Vemos o mundo eterno penetrando o véu que se levanta entre o tempo e a eternidade. As nuvens e as trevas não mais pairam sobre ele, mas já vemos a glória que será revelada. John Wesley, Coletânea da Teologia de John Wesley, ed. Imprensa Metodista, PGS 158159, CAP 5, 1960. A fim, dentre outras coisas, de se obter vitória sobre um inimigo que nos pode prejudicar, seja espiritualmente ou emocionalmente. E este momento ressalta a importância da interrogação: o que você fará no deserto? Pensemos mais profundamente acerca de seu proceder, o que Jesus fez no deserto. Quais foram suas atitudes frente ao conselho do Espírito, a prova no deserto, o combate com o maligno? Sexta, o ato espontâneo, a igreja que resiste ao mundo. Item: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15h58. Item: disse o Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E o que mais? O que mais disse o Espírito?
Em momento algum lê-se no Evangelho que o Espírito tenha efetivamente dito com voz humana algo sobre sua ida ao deserto. Mas podemos depreender da sequência do texto que Cristo foi encaminhado pelo Espírito em toda a sua jornada, ou seja, o Espírito Santo não necessita de voz humanamente audível para orientar o nosso Senhor ou a nós. Ele disse ao Senhor acerca de sua jornada de forma espiritual. E é desta maneira que também nos orienta a alcançar esta vitória. A partir daí nota-se o quanto Cristo estava engajado em seu caminho de luta e vitória, pela sabedoria e espiritualidade, vê-se o ato espontâneo daquele que sabe muito bem o que quer, e tem completa noção do que está fazendo. A vitória sobre o deserto alcança-se por meio do ato espontâneo. Cristo não permitiu que o deserto lhe impusesse fome e padecimento, pelo contrário, ele antepôs-se à fome empenhando-se em jejum. Não estava simplesmente sofrendo a ausência do alimento, e sim o abdicando momentaneamente. Ele não se viu preso ao sofrimento, pois ele estava engajado em jejum. Ele empenhou-se à privação de prazeres naturais do alimento, evitando assim que os deleites da comida lhe distraíssem do momento em que estava vivendo, e o ensinamento que estava assimilando. Estais no deserto? Mas por que entraste nele? Para nele se distrair. Para subtrair-te a difícil lição. O deserto tem algo a dizer, estás atento em escutar-lhe. Em distrações jamais o escutarás, e não escutando, perdes a chance de aprender, e pior, o sofrimento que se vive sem obter ensinamento, resulta em duas grandes perdas: a tranquilidade, devido ao grande sofrimento que viveu, e a resistência, pois evitou aprender a dura lição que se pode aprender mesmo durante o sofrimento asterisco que se manifesta por meio do deserto, preferindo estar desatento. Não se distraia no deserto, e nem faça de conta que não está em um deserto, quando na verdade está. Cristo dá o exemplo: não permita que o deserto lhe imponha a fome, vença-o com jejum, não sofra um sofrimento inútil, aprenda a difícil lição, talvez a resistência, o autocontrole, ou então a paciência e a esperança, mas com certeza, a coragem e a fé. As maiores bênçãos de minha vida emergirão do sofrimento, e tenho visto o mesmo processo repetido em inumeráveis vidas. Assim como dói quando um médico coloca um osso quebrado no lugar, pode também causar uma enorme dor quando Deus reajusta nosso caráter. Não obstante, essa é a única maneira de ser completo e saudável. Charles Colson e Nancy Pierce. E agora, como viveremos? Ed C. Pad, PG 260, parte 3º, CIP 21, 2000. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aconteceu devido a um ato de imposição do próprio Cristo, a evidente inversão de uma realidade que lhe seria bastante desfavorável. Se primeiro viesse a fome, por certo lhe seria inviável o jejum de 40 dias e 40 noites, aliás, de que modo alguém que já esteja tomado pela fome pode jejuar? O deserto lhe venceria, caso ele não se impusesse sobre o mesmo, e de que modo pôde ele se impor? Antes da fome, o jejum. Esta é a atitude de quem entra num deserto para vencê-lo. Lamentar-se não resultaria em vitória, rebelar-se contra esta situação não é enfrentá-la. Frisamos aqui a diferença entre duas atitudes opostas. Rebelar-se igual não aceitar de forma alguma que o Senhor possa fazer uso das provações para nosso próprio bem e aperfeiçoamento. Os que assim agem, afirmam que nenhum mal pode vir sobre a vida do fiel. Desta maneira, contradizendo a Escritura,
SL 66,10. Rebelar-se é pecado, ISM 15,23. Enfrentar igual reconhecer que o Senhor tem plena autoridade sobre nossa vida, e aceitar que sejamos aperfeiçoados por meio das provações, JR 18, 1-6. Citemos também o teólogo Agostinho que diz: Dai-me o que me ordeneis e ordenais-me o que quiserdes. Confissões, Ed Pensadores, Capitã 29 pg 286 verso 40. Não seja arrastado para o deserto das provações por uma atitude displicente em relação aos desafios impostos pela vida, disponha-se a atravessá-los sob a orientação do Espírito Santo. Não espere que o Senhor lhe imponha algo que seja para seu bem e correção. Tome a frente e dedique seus atos a uma postura de vitória. Alguém dirá mais adiante: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Icor 11, 31-32, e esta é com certeza a atitude de alguém que está envolvido num sentimento de vitória e de serviço a Deus, em obediência ao Espírito. Julga-te a ti mesmo, a fim de que não necessites ser julgado por homens ou por Deus. Quando veio a fome, antes já havia o jejum e a preparação. Sendo assim, enquanto a carne começava a sofrer, o espírito já estava fortalecido. Ainda que o homem de carne tombasse, o espiritual erguia-se. E digo mais: ainda que as areias das intensas provações afetassem o corpo, nada fariam ao espírito. Ora, poderá alguém perguntar: poderia a areia que é material, afetar algo que é imaterial? Digo que a areia que se apegava aos pés e à roupa do Cristo era material, porém sua provação e seu desafio afetavam intensamente a realidade espiritual, ou seja, uma autêntica prova ao Espírito. E mais, também dirá o Cristo que, porque onde estiver o vosso tesouro ali estará também o teu coração, em MT 6,21. Se o mais precioso para Cristo fosse sua própria vida, o seu corpo, suas vestes e seu bem-estar, então com certeza poderia estar ele a correr um grande risco. Porém, seus atos mostram muito bem onde verdadeiramente estava o seu tesouro. Alguém que anda mediante o conselho do Espírito, mostra a quem pertence, e onde está o seu maior valor, mostra também porque foi possível a descida ao deserto, o jejum e a batalha que em breve se travará contra o diabo. Quem vive uma espiritualidade viva, transpassa os limites humanos, vive e caminha pela orientação do Espírito, atravessa desertos, vence a fome e está verdadeiramente em condições de vencer o maligno, não pelas orientações imaginárias dos homens e suas estratégias enganosas, mas sim pela direção do Espírito e pelo ato espontâneo de alguém que é aprovado na escola de Deus chamada sofrimento e está pronto para seguir adiante no alto caminho da aprendizagem. Sétima nos confrontos da vida cristã, qual deve ser nossa meta? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:13-14.